Outra coisa interessante também, que as pessoas têm muita dúvida e perguntam sempre, mas Raimundo, e a questão das pragas? Como a mata se livra, se defende das pragas? A gente vê alguém plantando uma certa cultura e de repente vem a formiga e come tudo. Isso não acontece dentro da mata. Por que não acontece dentro da mata? Eu vou explicar o porquê. Quando dentro da mata acontece um formigueiro, a formiga ela vai encontrar naturalmente ali naquele espaço os fungos que são o alimento dela. Então ela chega lá num tronco de árvore, em qualquer cantinho que aquele fungo está se produzindo, ela se alimenta daquele fungo e vai embora. Já na natureza descampada, onde o homem já degradou com a natureza, é diferente. Vem a questão da monocultura, que é a cultura produzida pelo homem de um só tipo de planta. Digamos, um plantio de milho, um plantio de cana-de-açúcar, um plantio de feijão e assim por diante. O homem faz a monocultura e a monocultura não produz o fungo necessário que a formiga precisa para se alimentar. E ela não encontrando aquele fungo natural que ela encontra na decomposição das plantas, que acontece naturalmente dentro da mata, o que é que ela vai fazer? Ela vai produzir o seu próprio fungo. Como ela vai produzir esse fungo? Ela vai lá na sua cultura, no seu pezinho de milho, no seu pezinho de feijão, corta a folhinha, ela retira aqui, olha, como essa folhinha está aqui, olha. Ela vem aqui, ela retira uma parte dessa folha e carrega nas suas costas para o seu formigueiro. Muita gente pensa que a formiga se alimenta da folha, mas é um engano. Se a formiga se alimentasse da folha, ela comeria a folha lá no pé e iria embora, como é o caso da lagarta. A lagarta ela sobe na plantinha, ela come a folhinha e fica lá. Ela não vai levar essa folha para canto nenhum, porque ela já tem a folha lá. Se ela se alimenta da folha, é só comer e pronto. A formiga não. Ela pega a folhinha, leva para o formigueiro dela e lá no seu formigueiro ela vai colocar umas enzimas que vêm junto com o fungo. E esse fungo vai começar a decompor essa folha e formar o alimento que a formiga se alimenta. É por isso que ela chega no seu plantio, porque você tirou o ambiente natural dela, você desmatou, queimou os fungos que ela se alimentava, tirou a alimentação da formiga. O que é que ela vai fazer? Pega a sua alimentação, corta, leva para o formigueiro dela e vai produzir o alimento dela também, porque para isso a natureza não é boba, não é verdade? Então vamos pensar duas vezes antes de degradar a natureza, destruir o meio ambiente, porque vem o troco, há uma reação. Para toda ação existe uma reação e com a natureza isso acontece exatamente como ela foi programada, para reagir de acordo com suas intempéries. Então o homem faz isso. E continuando aqui as perguntinhas que eu trouxe para ser respondidas, então essas são as formas de proteção, né? Fazendo uma recapitulação, a gente vê que a mata se protege da erosão eólica, se protege da erosão hídrica, se protege da ação dos insetos, porque na mata não existe praga, na mata é tudo equilibrado. Por que não existe praga? Porque a praga só é considerada quando uma infestação de algum indivíduo passa de 10% da quantidade. Ou seja, se você tem na sua cultura, seja ela de feijão, de milho, se você tem mais de 10% de determinado inseto atacando mais de 10% da sua lavoura, é uma praga. Agora até 10% é considerado normal. Na natureza talvez não chegue a 5% do ataque de alguma praga em algum tipo de planta, porque existe a diversidade. Uma planta ela é repelente da outra planta. A gente pode ver aqui, esse pé de marmeleiro, automaticamente ele vai ser repelente desse pé de jurema. Então, a praga que ataca a jurema não ataca o marmeleiro, porque existe odores nessa planta que vai proteger o marmeleiro. E assim, vice-versa. Existem odores no marmeleiro, se a gente cheirar aqui uma folha de marmeleiro, a gente sente um certo perfume. Existe um odor nessa planta característico do marmeleiro. E esse odor não faz bem ao inseto que ataca a jurema. E elas são parceiras
nessa proteção contra os insetos. Então, não há como haver uma praga dentro da mata, porque uma planta protege a outra. O que não acontece na monocultura. Se você só tem pé de milho, a praga vai chegar lá, fecha os olhos e entra, né? Não tem outra coisa que impeça dela se apoderar do seu pé de milho, dela se apoderar do seu pé de feijão, porque realmente só tem ele lá, não tem quem o proteja. Pois bem, respondido essa parte das pragas, a gente pode avaliar que a natureza é um conjunto, não existe nada separado na natureza. Não existe proteção eólica separada da hídrica, não existe adubação natural do solo, separado também da irrigação, separado das pragas, porque os insetos que a gente considera praga são também elementos que vão adubar esse solo. Quando esse inseto morre, vai se incorporar nesse solo e formar aquela matéria orgânica que os decompositores, ou seja, as bactérias e os fungos, irão decompor e transformar tudo em minerais de novo. E o que são os minerais? São os alimentos das plantas. As plantas se alimentam dos minerais que serão transformados pelas plantas através da fotossíntese em matéria orgânica, que é a própria planta, os frutos. E essa matéria orgânica, ao morrer, irá cair no chão e os fungos e bactérias irão transformar de volta em minerais que vai ser novamente consumido pelas plantas e há um ciclo aí, né? Minerais se transformam em matéria orgânica que vai se transformar em minerais e assim fica o ciclo. Porque na natureza nada nasce, nada se cria, tudo se transforma. Então fica aí a minha mensagem de hoje. Esse era o vídeo que eu queria passar para vocês. Se você gostou, dê seu joinha, compartilhe e se inscreva no meu canal, José Raimundo Lima Raimundo. Eu terei esse material e outros materiais sobre solo, sobre plantas, sobre insetos, sobre diversas coisas da natureza postado lá. Compartilhe, dê seu like e até a próxima. Fica aí, um abraço.